Oi, bom dia, meu nome é Gustavo. Estamos aqui no Distrito Sanitário da Saúde Indígena do Maranhão. E dia 17 de abril se comemora o Dia do Índio. E você conhece a história desse povo tão amado, querido e aguerrido? E outra, e os reais descobridores do Brasil, viu? A história do povo indígena no Brasil começa com sua chegada há 12 mil anos atrás. Exatamente, eles foram o primeiro povos a habitar em terras brasileiras. Isso é a professora de história falando que foi Pedro Álvares Cabral, né? Desde daí vimos assim como é a desolação do povo indígena, aonde eles lutam e reivindicam pelo seu direito. Atualmente no Brasil encontra-se cerca de 1 milhão de indígenas espalhados pelo território brasileiro, aonde eles lutam pelos seus direitos. E vamos conhecer um deles hoje, porque hoje no vídeo vamos falar sobre a saúde indígena. Hoje, principalmente os povos indígenas, a gente está vulnerável, mas a gente foi colocado nessa situação e a gente sempre buscou, né, pela aplicabilidade dos direitos conquistados pelos parentes indígenas, em decorrência mesmo das situações de falta de água, a ausência da demarcação dos territórios indígenas. Zé Gurubu, estou atravessando o pântano. Aquele cigarro que você me deu, seu miserável, não era cigarro dos bons, charuto cubano. Eu acho que aquele cigarro era daquele da comadre Fulozinha de Maré. Estou muito mal assombrado, estou vendo vários índios. A pedrança da chuva estão fazendo... Bom dia, gente. A gente está aqui com a Maíla. A gente vai iniciar nossa pesquisa um pouquinho a respeito do nosso trabalho sobre saúde indígena, né? Ela é... Eu sou psicóloga e a responsável técnica pela educação permanente aqui do DICEI. Tá bom. E ela vai responder algumas das nossas perguntas, tá bom? E a primeira é a respeito do que seria saúde indígena. Então, hoje, atualmente, a saúde indígena como um todo, ela está dentro de um subsistema dentro do SUS. Então, eu sempre gosto de falar que a saúde indígena, ela não às vezes tem um romantismo achando que a gente está aqui como se fosse uma instituição de caridade, como se fosse um projeto social. Não é, gente, é uma política pública institucionalizada dentro do SUS e que a gente entende aí numa sigla chamada SASI-SUS, que é Subsistema de Atenção à Saúde Indígena dentro do SUS, né? E esse subsistema, ele é regido pela PNASP, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena. Essa política nacional, ela foi fruto de muita luta do movimento indígena, então nada que é de política pública da saúde indígena foi dado de graça, né, tipo, de uma forma fácil. Foi com muita luta e união do movimento indígena. Então, o movimento indígena teve essa conquista, a gente tem conferências nacionais, né, que fazem a discussão de todas as políticas, de como que ela está sendo executada. E a PNASP, que nós temos hoje, ela é de 2002, inclusive há uma probabilidade que ela seja revista, né, porque nós já estamos aí com 22 anos com essa política, então muitas coisas mudaram, muitas coisas avançaram. Então, na última conferência foi discutida uma revisão da PNASP. Então, nós somos regidos por essa política, que foi instituída em 2002. A PNASP orienta toda a construção da saúde indígena, né? Então, a gente tem a saúde indígena atualmente com 34 distritos, que são os DICEIs. Os DICEIs são os Distritos Sanitários Especial Indígena. E esses distritos, eles estão distribuídos no país como um todo, né? Todo lugar que tem terra indígena, você vai ter aí os DICEIs repartidos. A gente tem 34, ou seja, tem estados que tem mais de um DICEI. Por quê? O DICEI, ele não é dividido de uma forma como é a geografia brasileira, né? Então, ele é dividido por semelhanças e proximidades entre os povos, né? Então, por exemplo, você vai ter DICEI que tem 2, 3 etnias, mas vai ter DICEI com 9 etnias, que é o nosso caso. Então, o nosso é o DICEI Maranhão, mas a gente vai ter aí mais 33 além do nosso. E aí estamos em vias de crescer mais 2 DICEIs, né? Que eu acho até que eu estou respondendo já a outra pergunta, né? E aí aqui a sede, a gestão do DICEI. Atualmente no Maranhão nós temos 3 casais. As casais são casas de apoio à saúde indígena, como se fossem aquelas casas que as prefeituras
colocam na cidade maior, que tem a média e alta complexidade, né, ou a secundária e a terciária, que dá esse apoio para aquela pessoa que sai de um lugar que não tem essa atenção em saúde. Então, nós temos uma CASAI aqui em São Luís, uma CASAI em Imperatriz e uma CASAI em Teresina. Para vocês terem ideia que não é regido pelas limitações do Estado, né? Então, nós temos uma CASAI em Teresina que também dá suporte para a população indígena do Maranhão. Principalmente ali de Barra do Corda, que é mais próximo, né, de Teresina. E aí, dentro dos territórios, nós temos 6 polo base, que a gente chama. Então, a gente tem um polo base em Barra do Corda, um polo base em Grajaú, um polo base em Santo Inês, um polo base em Zedoca, um em Amarante e um em Arame. Então, são 6 polo base. Sendo que o de Amarante tem 2 subpolos, que é um em Montes Altos e outro em Bom Jesus das Selvas, né? E aí, desses 6 polo base, eles estão dentro desses municípios, né, de acordo com o nome que eu falei, e eles dão suporte para as equipes que ficam em território, né? Nós temos atualmente 38 equipes, que são, a gente chama de ENSE, que é Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena. Então, nossas ENSEs, elas estão aí distribuídas nesses territórios, nas terras indígenas, atuando dentro do território. Então, a gente tem as UBSI, que é a Unidade Básica de Saúde Indígena. Então, essas UBSIs ficam dentro do território para facilitar o acesso da pessoa que está distante da cidade, né? E aí as equipes ficam lá, elas trabalham em regime de escala, então os enfermeiros, eles são os chefes das equipes, né? As chefas, na verdade. Atualmente nós temos alguns enfermeiros indígenas, temos muitos técnicos de enfermagem indígena também. A política de saúde indígena é formada em sua maioria por pessoas indígenas, então é uma política feita pelos indígenas e para os indígenas, né? E que hoje a gente tem, por exemplo, são 350 etnias no país, né? Então são múltiplos povos com concepções de saúde diferentes, então a gente atua de forma intercultural, entendendo cada cultura com as suas especificidades. Então, não adianta eu trabalhar de uma forma com Guajajara e achar que essa mesma forma vai dar certo com o Gricati, né? E aí eu já deixo dica que isso vale para qualquer local que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar num bairro X que tem uma forma de vivência daquelas pessoas e for querer achar que é da mesma forma na zona rural, não é, entendeu? Então, até às vezes as pessoas acham que é muito, muito diferente. É diferente, mas a gente tem diferença entre nós em todos os espaços, né? Então, é isso. Atualmente, nós estamos em cerca de 44 mil indígenas, pessoas indígenas no Maranhão. Assim, no último censo, tá em torno... Isso dentro do censo da saúde indígena, porque no censo do IBGE tem um pouco mais, porque nós temos indígenas em retomada, que é aquela situação que a gente estava conversando antes. Tem alguns indígenas que estão nesse processo de reconhecimento, né? E aí esse processo de reconhecimento, ele é coletivo, né? Então, por exemplo, aqui mesmo em São Luís, dentro da Grande Ilha, nós temos os Tremembé. E aí tem o Tremembé do Engenho e o Tremembé da Raposa. Então, eles estão reivindicando territórios ali na parte da Raposa, por exemplo. Então, só que eles ainda não estão incluídos oficialmente nesse atendimento. Então, essa estatística de 44 mil indígenas são os que estão incluídos nos atendimentos do DICEI Maranhão. Mas nós temos mais pessoas indígenas, né, no Maranhão. Certo. E eu também gostaria de saber quais seriam as principais dificuldades que vocês encontram para trabalhar a saúde indígena. Uma das nossas principais dificuldades, assim, que as equipes relatam também, a gente tem uma questão de logística. A gente precisa bastante de um funcionamento efetivo da logística, né? Então, quando muitos carros quebram, ou quando, de alguma forma, naquele mês, o recurso do combustível, né, acaba acabando antes do mês, então a gente precisa correr atrás, né, para que as aldeias não fiquem desassistidas. Então, a logística é uma das principais dificuldades, assim, porque tem muitos locais remotos, né, que são mais distantes, tem locais de 2 a 3 horas de distância da cidade. Os profissionais, assim, que não é o meu caso, mas os enfermeiros, principalmente,
eles têm muita dificuldade no sentido até mesmo da relação familiar deles, porque são 20 dias em área e 10 dias de folga. Então, todo mês essas pessoas ficam 20 dias longe da família, né? Então, tem essa dificuldade por parte das pessoas que ficam em área, né? E aí, eu creio que a logística e a dificuldade mesmo das escalas, que muitas pessoas gostariam de estar mais tempo em casa, né? Mas é a escala corrida, né? 20 por 10 ou 10 por 5. E eu gostaria de saber também, a respeito, ao seu ver, quais são os problemas, as dificuldades que os indígenas enfrentam dentro da saúde? Certamente é o racismo institucional. Assim, hoje em dia é uma das principais que eu, particularmente na educação permanente, vejo. Então, a gente tem muitas dificuldades em que as equipes do SUS como um todo entendam, inclusive, que esse paciente está vindo do SUS. Muitas equipes que não estão tendo essa oportunidade, por exemplo, de vocês estarem conhecendo a saúde indígena e já entendendo antes de se formar que é do SUS. Então, vocês, quando se formarem, vocês vão saber que quando chega o paciente indígena, vocês vão ter que entender que ele é um paciente como qualquer outro, né? Mas, infelizmente, muita parte das formações das equipes, né, de qualquer profissional, enfermeiro, técnico, médico, muitas vezes eles acham que toda a responsabilidade do paciente indígena é do DICEI, das equipes do DICEI, sendo que não é, né? Quando a pessoa está lá no hospital, as equipes, elas precisam se mobilizar para compreender tudo isso que a gente tenta compreender quando a gente está aqui. Então, bem... Exatamente isso. Da importância da gente saber lidar com cada paciente. Exatamente. E entender que cada paciente é um paciente diferente, né? Então, a gente tem muita dificuldade com isso. A gente faz muitas reuniões com os hospitais, né? Para entender as questões culturais, resguardos, alimentação, a forma como eles vão se relacionar, né? Às vezes até pedindo para o hospital deixar mais de um acompanhante por conta do que eles entendem, né? Quando a pessoa está doente, às vezes tem puérperas, por exemplo, que precisa estar a mãe, né, a avó da criança e o marido, porque é uma questão cultural. Então, a gente faz toda essa mediação também, só que não é fácil. Então, eu acredito... E aí, assim, quando eles estão lá no interior, né, nas aldeias, eles também passam por esses enfrentamentos. E a questão logística também para eles, porque não é fácil. Não é fácil para as equipes e não é fácil para eles, né? Eles têm que se deslocar. Então, muitos deles não gostam de ficar se deslocando para a cidade, né? Preferem sempre os atendimentos, se possível, serem sempre realizados. Mas, às vezes, precisa ir porque a gente não tem... os equipamentos, às vezes, de atenção secundária, né, terciária, que precisam. E eu gostaria de saber também de que forma que o governo ele contribui dentro da saúde indígena. Então, como eu expliquei para vocês, a PENASP, ela é regida, né, a nível federativo. Então, o Ministério da Saúde, ele é bem correto nos repasses, né, para os seus profissionais. Então, a gente... apesar de não ser um funcionário federativo diretamente, mas esses repasses eles são feitos para conveniadas sem fins lucrativos que fazem a gerência, né, das equipes. Então, o governo, ele como é uma política pública, o governo é essencial porque ele precisa se manter justo nos repasses para que não haja atrasos dos pagamentos dos funcionários, né? Aí, a depender de governo, tem governos mais abertos para a saúde indígena, tem governos mais fechados para a saúde indígena. Já tiveram, por exemplo, tentativas de municipalizar a saúde indígena, que seria um retrocesso, porque, por exemplo, a saúde na zona rural não é boa, na sua maior parte das vezes, porque muitos municípios, na parte da gestão, pecam na hora de enviar as equipes à zona rural. Então, se a saúde indígena, por exemplo, deixasse de ser federativa e passasse para os municípios, muito provavelmente iria enfrentar muito mais dificuldades, né? Então, já tiveram esses entraves, assim, dentro desse período de 2002 até agora, já tiveram mobilizações para municipalizar, mas o movimento indígena sempre tem sido atento a essas demandas. Sim. Então, o governo ele é
o mantenedor, mas também dependendo de governos, né, pode ser que não seja tão bom para a política de saúde indígena, né? E uma última pergunta para encerrar, eu gostaria de saber, que a gente já sabe, né, mas eu gostaria que você nos falasse a importância da DCI para a saúde indígena. Atualmente é assim, de suma importância, né? Tipo, tudo que é da execução da atenção primária em saúde é feito, né, pelos distritos em todos os territórios. Então, por mais que nós tenhamos as dificuldades, por mais que tenha as questões logísticas que muitas vezes não saem 100%, as dificuldades mesmo que são normais, entre aspas, do que a gente vê dentro da saúde pública, né? Então, muitas vezes acontece de ter atrasos de repasses, né? No caso não para os profissionais, mas às vezes um repasse que atrasa uma reforma de uma UBS, né? Ou então que atrasa algum mantimento, né, da farmácia básica. Mas assim, o DCEI hoje em dia é tudo que concerne a atenção primária, então eles são essenciais, né? Sim. E fora que no DCEI a gente também trabalha com a percepção de que a medicina ocidental, né, a nossa medicina que a gente utiliza no não indígena, ela precisa dialogar com a medicina indígena também. Então, muitas vezes, eles têm formas de tratar, formas de conhecimento que a gente faz esse diálogo, né? A própria política de saúde indígena incentiva que a gente não faça um corte, né? Dizer que aquilo não serve, né? Que aquela planta não serve para nada, mas de entender qual é o significado, né? Que aquele chá, que aquela medicina que a gente chama, né? Que a medicina indígena tem para eles e como que a gente pode estar atuando junto. Então, o DCEI tem um papel fundamental, assim, nessa execução e também nesse apoio quando eles precisam da atenção secundária e terciária, né? No artigo 232, ela assegura que os povos indígenas devem receber atendimento adequado às suas condições e também culturas. A lei de número 8.142, do artigo 232, ela complementa a legislação do Sistema Único de Saúde, tanto que a lei assegura conferências de saúde que tem o objetivo de avaliar a saúde e também a situação do povo, propondo assim diretrizes para a formulação da política de saúde, além de também transferências de recursos financeiros e conselhos de saúde que atuam na formulação de estratégias para a melhoria da execução política da saúde. A Secretaria de Saúde Indígena conta com mais de 22 mil profissionais de saúde, sendo que destes 52% são indígenas. O Brasil possui 34 distritos especiais de saúde indígena, o DISEI, divididos estrategicamente por critérios territoriais. De acordo com o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, SACI-SUS, foram realizadas mais de 53,7 milhões de atendimentos entre 2019 e 2024. A população indígena brasileira tem cerca de 370 mil pessoas, pertencentes a 210 povos, sendo os grupos mais antigos os Potiguara, Guarani e Tupiniquim. Cada um desses povos, independentemente de onde vivem, possuem uma maneira de viver e experiências com o meio ambiente. Existem poucos dados disponíveis sobre a situação de saúde dos povos indígenas em escala nacional, mas estudos demonstram que essas populações se encontram em desvantagem em comparação a outros segmentos populacionais. Essa invisibilidade dos dados epidemiológicos dos povos indígenas gera implicações negativas na formulação e avaliação das políticas públicas e prejudica o enfrentamento de desigualdades. De acordo com a FUNAI e a FUNASA, há um grande número de óbitos sem registro, muitos por infecção respiratória, malária, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e desnutrição, sendo as mais agravantes a tuberculose e DSTs, devido à falta de cobertura sanitária, exteriorização das condições de vida, falta de informação e de supervisão profissional.
A cultura está associada à saúde de diferentes formas, por exemplo, nos cuidados com o corpo e com a higiene, na alimentação e em outros elementos sociais que vão refletir nas condições de saúde. Por isso, a atenção à saúde desses povos deve ser realizada de forma diferenciada, levando em consideração as especificidades culturais, epidemiológicas e operacionais. Os profissionais que atuam nesse contexto devem estar preparados para o trabalho junto a diferentes culturas, com práticas de diagnóstico, tratamento e cura distintas. Esses profissionais devem conhecer e dialogar com as famílias e com os especialistas tradicionais, como os pajés, rezadores, raizeiros, parteiras e outros membros da comunidade. O propósito das políticas de atenção à saúde dos povos indígenas é garantir o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura.